Existe luto do business, às vezes uma pessoa que montou um negócio a vida inteira e de repente entrou numa falência. Aquela pessoa ali não sabe lidar com uma vida que, por exemplo, vivia numa riqueza e de repente entrou numa falência e não sabe lidar com essa situação que está agora. Isso aí também é um luto. E a pessoa, às vezes, cada vez mais vai entrando num buraco, realmente, sabe? De depressão. Às vezes, gente com ansiedade. Assim, existem 5 fases do luto. Que é a negação. A primeira, você não quer acreditar que aquilo está acontecendo com você e você se nega mesmo. Isso até no luto da morte. Eu passei por isso. Você diz assim, da situação acontecer, É. você até enxerga, mas não aceita. Não e acredita. Fica negando o tempo todo. Exatamente, que é aquela frase que muitas pessoas usam assim, olha, a ficha da pessoa não caiu. É a negação. Aí, quando às vezes a ficha cai, né, que a pessoa realmente, nossa, caiu... Tá, beleza. Ela entra na fase da injustiça. Sentimento de injustiça. Por quê? O sentimento de injustiça é por que comigo? Por que teve que ser comigo? E aí a pessoa começa a achar que o mundo tá contra ela. Mas não é. Todos nós estamos vulneráveis a acontecer alguma coisa ruim. Sabe? Não é fácil acontecer alguma coisa ruim e você falar, ai, que legal. Ninguém tá preparado para perdas. Essa é a verdade. No geral, ninguém tá preparado para perdas. Mas você tem que ressignificar para poder passar. Olá, estamos iniciando mais um Virtuosas Podcast. Já siga a gente no Instagram, se inscreva no canal no YouTube, no TikTok. Hoje trouxemos uma convidada muito especial. Ela que adora conhecer novos lugares, viajar. É uma mulher muito virtuosa, tem tudo a ver com esse programa. Lidera muitas pessoas, trabalha numa equipe de consultoria, de projetos. Mas ela está num novo desafio como mentora de mulheres. Trouxemos hoje a Glícia Souza! Obrigada, Aline. Obrigada pelo convite. Realmente estou me sentindo muito lisonjeada. Quero desejar a você uma boa sorte nessa nova jornada, nesse novo ciclo. Que Deus te abençoe. Obrigada. Amém. Me conta um pouquinho, Glícia. Como que está sendo esse novo desafio? Você está há pouco tempo, né, como mentora de mulheres. Na verdade, como que foi essa sua descoberta, essa sua missão em estar mentorando mulheres, em estar trazendo um pouco até da sua história de vida para ajudar outras pessoas? Como é que foi esse início? Exatamente isso que você falou, uma missão. Mais do que realmente eu optar por isso, é um propósito de Deus. Eu sinto que é um propósito de Deus para minha vida. As coisas acontecem com a gente sem a gente entender no momento. A gente não consegue, no momento da dor, a gente não consegue entender. E o meu nicho é um nicho muito específico, porque eu falo do luto. Né? Eu posso falar com propriedade, já passei por muitos lutos e hoje eu creio que Deus me preparou para eu realmente poder estar ajudando outras mulheres que estão nessa condição e outras também. Porque ao contrário do que as mulheres pensam, ou não só as mulheres, homens também, mas como o meu nicho é voltado para a mulher, eu vou falar muito aqui voltado para a mulher. Mas ao contrário do que as pessoas em geral pensam, elas acham que o luto está muito atrelado somente à morte, o que não é verdade. O luto ele é uma perda, então ele está condicionado a uma perda de um grande sonho que você idealizou para sua vida e aquilo ali às vezes não aconteceu, então existe uma frustração nisso e a pessoa vive um luto sem mesmo saber que está vivendo luto. Às vezes a pessoa não percebe. Não percebe. Um luto. Não percebe. Às vezes cai numa depressão, né? Porque idealizou tanto uma coisa e aquilo ali não aconteceu e simplesmente faz uma outra escolha sem necessariamente estar feliz com aquela escolha, mas só simplesmente por tocar a vida. Então isso aí acaba deixando a pessoa numa depressão, às vezes numa ansiedade. O luto da idealização, se não for ressignificado verdadeiramente, pode causar sim uma depressão profunda numa pessoa.
Isso é o caso de, às vezes, uma mulher que passou a vida inteira se dedicando para uma empresa, a vida dela passou, ela não casou, não teve filho, e aí quando ela se vê nessa condição, já é tarde demais, às vezes, para ter um filho e ter um relacionamento estável de muito tempo. E falando em tempo, a gente fala que o tempo é a moeda mais cara que existe. É a única moeda que a gente não tem como pagar verdadeiramente. Porque se for um bem perdido, existe a possibilidade de uma restituição. Deus pode restituir todas as coisas. Só que o tempo não. O tempo não volta. O tempo não volta mais, entendeu? Então, às vezes, eu acho que a mulher é muito mais... fica muito mais condicionada nessa situação de perda do que o homem, porque a mulher tem o relógio cronológico. O homem não tem esse relógio cronológico. Às vezes, ele pode ser pai até muito mais tarde do que uma mulher. Então, às vezes, a mulher se perde nisso aí e aquilo ali vira. E se essa mulher não ressignificar esse... Pode ser tarde demais. Exato. A gente está falando em questão de maternidade, né? Pode ser tarde demais para ela... às vezes, realizar um sonho. Sim, pode ser tarde demais. E seguir, né, a vida dela. Exatamente. E nesse tempo aí, se ela vê que de repente já aconteceu de ser tarde demais e ela não ressignificar aquilo ali emocionalmente, ela vive numa frustração. Isso aí é bem complicado. O ressignificar é muito necessário. Por quê? Os sentimentos, todos nós estamos condicionados a ter sentimentos ruins quando acontece uma perda. Todos nós. Mas é necessário ressignificar. Por quê? Essa ressignificação é o que vai te fazer ver de uma outra forma e você ter uma vida plena. O que é ter a vida plena? A vida plena não é você ser perfeita. E ser feliz para sempre, todos os dias da minha vida. A vida plena é você se autossuperar a cada dia. E para a gente chegar nessa autossuperação, é o autoconhecimento. E aí a gente consegue ressignificar. Sem essa ressignificação dos sentimentos ruins que o luto traz, você não vai conseguir, às vezes, passar para um próximo nível ou romper para uma outra fase. Isso é bem complicado. Eu acho que a mulher ela é mais penalizada nessa situação. Porque ainda tem essa cobrança, né, da sociedade em relação à maternidade. Sim. Tem essa questão do trabalho, da mulher às vezes ficar muitos anos dedicada ao trabalho e se esquecer um pouco e só viver o que às vezes a sociedade impõe, ou a condição social, a necessidade, né? Precisei começar a trabalhar muito cedo e só me dedicando à empresa, sou só mais um número naquela empresa. Quando vai ver, já estou com 50 anos, não consigo mais ter o meu filho, formar minha família do jeito que seja. E o relógio biológico já está ali. E aí a vida já passou, isso não volta mais. Exatamente, o relógio não espera. E às vezes eu vivi algum luto, alguma situação nessa fase da minha vida que de repente eu não enxerguei. Ou não olhei, né, para dentro, não busquei ter o autoconhecimento, por isso que você falou, né? Muito importante Sim. mesmo, para a gente até conseguir sair de alguma forma, Exato. de algumas situações e vivendo a vida de uma maneira plena. Sim, exatamente. Que viver de uma maneira plena é você dar de frente com os desafios, chorar quando tiver que chorar e dar a volta por cima. Exatamente. E assim, além dessa situação realmente do luto, das idealizações, existem muitos outros. Existe luto do business, às vezes uma pessoa que montou um negócio a vida inteira e de repente entrou numa falência. Aquela pessoa ali não sabe lidar com uma vida que, por exemplo, vivia numa riqueza e de repente entrou numa falência e não sabe lidar com essa situação que está agora. Isso aí também é um luto. E a pessoa, às vezes, cada vez mais vai entrando num buraco, realmente, sabe? De depressão. Às vezes, gente com ansiedade. Assim, existem 5 fases do luto. Que é a negação. A primeira, você não quer acreditar que aquilo está acontecendo com você e você se nega mesmo. Isso até no luto da morte. Eu passei por isso. Você diz assim, da situação acontecer. Você até enxerga, mas não aceita. Não acredita. Fica negando o tempo todo. Exatamente. Que é aquela frase que muitas pessoas usam assim, olha, a ficha da pessoa não caiu. É a negação. Aí, quando às vezes a ficha cai, né? Que a pessoa realmente, nossa, caiu. Tá, beleza. Ela entra na fase da injustiça. Sentimento de injustiça. Por quê? O sentimento de injustiça é por que comigo?
Por que que teve que ser comigo? E aí a pessoa começa a achar que o mundo tá contra ela, mas não é. Todos nós estamos vulneráveis a acontecer alguma coisa ruim. Sabe, não é fácil acontecer alguma coisa ruim e você falar, ai, que legal. Ninguém tá preparado para perdas, essa é a verdade. No geral, ninguém tá preparado para perdas. Mas você tem que ressignificar para poder passar. E às vezes, se ficar se colocando nesse lugar de vítima, não vai trazer a solução para você sair desse luto, né? Não vai. Tem que ressignificar. O ressignificar é muito difícil, mas é necessário. E tem a fase depois, né, que você ressignifica a injustiça que você vê que pode acontecer com todo mundo, que você tem que dar a volta por cima. Tem a fase da barganha. A fase da barganha também é bem complicada, porque às vezes a pessoa tá assim, olha, tudo bem, eu já tô injustiçado mesmo, quer saber? Pra eu esquecer disso, vou beber, vou me drogar, vou sair geral, vou, então, sabe? Vou aceitar qualquer coisa. Vou aceitar qualquer coisa por uma carência. Outra coisa melhor. Se encaixa num padrão extremamente limitado que não é o que a pessoa merece, porque nós nascemos sim para ter uma vida plena, para ter, sabe, as coisas viverem em abundância mesmo. E aí, não aceitando isso, só vai entrando cada vez mais pro buraco, porque assim, aí bebe, come demais, porque a comida te traz uma falsa saciedade. Prazer, né? Aí você come ali e fala, ai, tô bem. Aí depois quando vai ver, come de novo, e aí vai entrando num ciclo vicioso. Isso é bem complicado. E isso aí, depois que você já tá no ciclo vicioso, ou vira uma depressão ou uma ansiedade. A ansiedade é a pessoa querendo fazer cada vez mais, ou a depressão quando você entra ali e já não quer mais falar com ninguém, não quer tentar uma coisa nova, não quer romper para um novo ciclo. Então, é bem complicado. Por isso que essas 4 primeiras fases, elas precisam ser tratadas e olhadas com muito, muito cuidado, que é o que eu falo, ter autocompaixão consigo mesma. Não é fácil, no momento de dor, você ter autocompaixão e falar, calma, espera, vai dar certo, tem o seu tempo. A Bíblia diz, né, que existe tempo para todas as coisas. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo. E assim, se a gente não entender que o processo tem que ser vivido, nessa situação aí a gente não vai conseguir crescer. E cada vez mais que chega coisas distintas ou diferentes ou pesadas para você viver, a sua patente aumenta. A patente precisa aumentar. Você só consegue amadurecer quando coisas difíceis acontecem. Ninguém cresce em zona de conforto. Na transformação, né? É a metamorfose. Acontecem. O nascimento é assim, a gente para nascer a gente chora, a gente para começar a crescer, sair da fase do bebê para criancinha, a gengiva rasga, o dente nasce, incomoda, o bebê não consegue dormir a noite inteira. A mulher para ser mãe, né, sair dessa fase de menina, de adulta para mãe, porque é esse desafio incrível que é a maternidade, ela sente muita dor ao amamentar, no momento de parir. Então, é transformador, é muito sofrimento, mas é o que traz depois, né, que essa fase de transformação, às vezes pesada, dolorosa, vem a abundância, vem aquela coisa eu tô com meu bebezinho, meu filho nasceu chorando com muita dor, mas agora ele tá um bebê forte, ele tá crescendo com saúde. Então, é entender, né, que realmente a gente tem que viver todas as fases. E o aceitar, eu não preciso simplesmente não fazer nada. É viver e depois lutar. Sim, exatamente. Assim, tem uma frase que eu falo muito, que é uma frase que é minha, que é: o luto é a luta pela vida. Por quê? O luto é a luta pela vida, porque é onde a gente começa a ressignificar as emoções ruins que o luto traz, porque é inevitável, vai trazer emoção ruim. Numa perda, numa morte, num sonho frustrado, em tudo. Mas é onde você vai começar a lutar para que a sua vida esteja aqui, comece a fluir, porque a sua vida está aqui. Você precisa continuar. Quem se foi não tem mais o que fazer. Infelizmente, Glícia, que duro falar isso. Mas eu aprendi isso na dureza. Você aprendeu isso na prática, né? Na prática. E assim, não tive escolha. Como que foi pra você essa dor imensa? Sim. Que é a nossa maior dor, né? Perder nossos pais. Sim. Ou perder um filho. Sim. Eu imagino que, assim,
Perder um filho também deve ser realmente bem complicado. Qualquer dor de morte é complicada, ninguém ter preparado. Por mais que você veja uma pessoa doente ali, você sabe que aquela pessoa está nas últimas condições, você, mesmo assim, tem aquela esperança e você não quer. A gente é egoísta, a gente quer ter do nosso lado quem a gente ama, né? Para mim foi muito complicado. Eu passei por todas essas fases do luto, eu tive uma depressão bem complicada. E a depressão, ao contrário do que as pessoas pensam, a pessoa não fica só na cama. Existem vários protocolos de depressão. A pessoa está trabalhando, está fazendo tudo, vai no mercado, tem uma vida ativa normal, mas está em depressão. Tem, às vezes, uma ansiedade muito grande também que vem. São vários picos distintos que podem acontecer. Então, assim, para mim foi muito complicado. Eu perdi meu pai e minha mãe com uma diferença de tempo, assim, muito pequena. Curta, muito curta. Muito curta e assim, uma coisa inesperada, principalmente do meu pai. A minha mãe não, minha mãe ela ficou doente mesmo, então assim, por mais que a gente não acreditasse que fosse acontecer, no fundo a gente sabia que poderia, porque tinha uma doença ali. Mas do meu pai não. O do meu pai foi da noite pro dia. Ele infartou e minha mãe estava doente ainda. Então assim, foi tudo muito rápido, foi tudo muito... Eu digo que eu não tive fase do luto para o meu pai. Eu não consegui viver o luto do meu pai, porque eu estava cuidando da minha mãe, eu e minha irmã, entendeu? E a minha irmã é a pessoa que é meu tudo. Até me emociono em falar, porque sou eu por ela e ela por mim. Foi assim, o que eu digo aqui, é o presente mais valoroso que meus pais deixaram, é a minha irmã, para mim, assim. E... Desculpa... Mas é porque, realmente, assim, se eu não tivesse ela, realmente, foi ela que me ajudou em todos esses processos do luto. Uma ajudou a outra, mas eu tenho certeza que eu fiquei mais debilitada emocionalmente do que ela. E aí, nesse processo de reconstrução, porque quando eu comecei a me reconstruir, Aline, eu comecei a entender muitos problemas que precisavam ser tratados em mim desde lá de trás. E eu não conseguia enxergar isso antes, sabe? E ali nessa reconstrução, Deus foi me moldando, foi me tratando, me quebrando muitas vezes novamente para eu poder ser erguida. Exatamente. E aí, assim, eu fui crescendo. Entendo que hoje Ele me deu autoridade para eu tratar outras mulheres justamente por isso. Porque realmente a cura interior, se você não tá curado interior, nada flui, nada tem êxito, sabe? E parece contraditório quando eu chego e falo assim, nossa, mas você é mentora de quê? Eu falo, eu sou mentora de mulheres para tratar o luto. Aí a pessoa fala, luto? Sabe, tipo... Que luto? Mas eu não tenho nada a ver com isso, luto, porque eu não perdi ninguém na minha vida. Só que a pessoa não atrela o luto a outras coisas que às vezes possa estar segurando ela, né? Ou que eu abdiquei uma na minha vida, ou abdicou. Um sonho que eu deixei para trás. Exato. E a pessoa não consegue ver isso. E eu mesma, tá? Porque quantas vezes eu digo que eu sou a mulher das imersões, assim. Porque eu faço toda hora, eu tô numa imersão diferente, tô estudando, tô fazendo curso de terapia, isso, toda hora eu faço uma coisa. E de repente eu comecei a falar assim, peraí, para tudo, tá contraditório, não adianta eu fazer tanta coisa motivacional se a raiz não tá tratada. O que não tá me deixando fluir é a minha perda que tá aqui. Tô amargurada, tô triste. Eu preciso ressignificar isso. E foi onde eu comecei a fazer muita terapia, muita mentoria, muita gente me ajudando ao meu redor para realmente fluir. Porque todas essas fases aconteceram comigo. Todas. E aí Deus foi me tratando, me deixou forte, graças a Deus. É lógico que às vezes a saudade tem, mas hoje a saudade é diferente. É uma saudade, boa, é uma lembrança boa. É uma coisa que eu olho e falo, por exemplo, nossa, tô aqui como gerente de projetos de grandes multinacionais e tudo mais, e eu penso, cara, meu pai foi meu grande incentivador, sabe? Glória a Deus por isso. Ele que me incentivou, ele que me deu o caminho das pedras, ele que me fez avançar. Aquele sentimento de gratidão, né? Uma lembrança, só coisas boas. Exatamente, sabe? Foi o cara que confiava em mim e falava, não vai, tu vai conseguir. E eu ia, e eu falei, ok, infelizmente hoje ele não tá aqui pra ver, sabe? Mas eu tenho certeza que, assim, foi ele, sabe? Foi ele que se esforçou para eu chegar onde eu cheguei. Minha mãe com as palavras sábias dela, em tudo que ela sabia, me direcionando. Isso da sua mãe, porque você também é muito sábia nas palavras. Muito sábia. E de que forma que você começou a perceber
que você conseguiria ajudar outras mulheres? Porque no primeiro momento, pelo que eu entendi, você estava se tratando. Sim. E depois você foi evoluindo, foi melhorando, foi se autoconhecendo. Isso. No ano passado, eu estava bem triste, assim. Tinha passado já um pouco a fase do luto e tudo mais. Do luto não, né? Da depressão que eu tava, o luto eu já estava mais tratada. E eu senti realmente, falei assim, gente, se eu tô sendo tratada, eu preciso ajudar outras pessoas. Mas eu comecei a sentir aquilo ali também espiritualmente, realmente do Espírito Santo me conduzindo para isso. E eu comecei a orar, e o Espírito Santo realmente foi me dando realmente palavras, que era para realmente eu chegar e começar a tratar outras mulheres. E as coisas foram acontecendo, Aline. Deus foi me dando oportunidades, me ensinando também muitas coisas e foi fluindo. Ano passado eu me mudei, né? Eu acho que esse aí também foi um grande avanço para mim, porque assim, quando meu pai e minha mãe faleceram, ficou só eu e minha irmã para tudo. Então, isso acaba criando uma dependência emocional também, que não é saudável. E eu senti que eu estava dependente emocional dela. Tratei isso porque eu tinha que... Tudo que a gente faz, é lógico, a gente é muito unida, a gente continua fazendo tudo junto, mas é diferente quando é dependência emocional, porque você só se sente segura se a pessoa estiver. Se ela estiver em tal situação. Exatamente. E aí, de repente, houve uma situação, uma necessidade de eu me mudar, e eu me mudei, e as coisas foram mudando, Deus continuou trabalhando cada vez mais. Hoje eu já estou tratando de mulheres, e aí o gatilho que você perguntou, como você descobriu, foi nesse ponto. Deus foi abrindo as portas para mim e foi acontecendo. E você começou a ser referência para outras mulheres. Sim. Na sua igreja, você tem o dom da palavra, você fala muito bem, é muito sábia nas suas colocações. Então, depois que você estava curada, você conseguiu passar isso para outras pessoas e isso foi ficando muito nítido. E foi aí que você entendeu que você poderia trabalhar como mentora. Sim, né? sim. E expandindo e ajudando outras pessoas. Exatamente. E a mentoria consiste justamente nisso, em ressignificar as emoções dela, os sentimentos são inevitáveis, a gente vai sentir alguma coisa, a gente vai se sentir frustrada, injustiçada, com dor, a gente vai sentir, mas a gente tem que entender que a gente precisa controlar as emoções. Essas emoções precisam ser controladas para que a gente não deixe fluir. Porque se a gente não controlar, equalizar essas emoções, o que acontece? A gente às vezes tem ações ruins. E essas ações ruins é o que prejudica o nosso dia a dia. Tem consequências. Tem né? consequências. Que a gente faz. Exatamente. E você tem um case para dar assim pra gente? Tenho. Tem uma menina que eu estava mentorando agora, uma menina nova, uma graça ela. E o luto dela era um luto de idealizações, não era um luto de morte, mas era um luto de idealizações, onde ela chegou assim, sem expectativa mais nenhuma, e muito nova, uma vida inteira pela frente. Sonhos, não tinha ela nada. Perdeu os sonhos, na verdade. Ela tinha sonhos, tinha construído, e de repente ela acabou perdendo os sonhos dela por uma questão de um relacionamento acabado. E ela tinha um sonho de casar, de ter filho e tudo mais, tá? E acabou aquilo ali para ela. Ela não... O que acontece? A gente tem que começar a entender também, entronizar na gente que nós não temos controle de todas as situações. O controle é do Senhor. Porque se a gente achar que a gente vai controlar um relacionamento, vai controlar um trabalho, vai controlar a nossa vida no geral, a gente vai se frustrar. Porque as coisas não acontecem sempre da maneira que a gente almeja. Então, acaba perdendo aquela situação. E ela chegou assim, e eu falei, quem é fulana hoje? Ela falou, fulana é uma fulana quebrada, que eu acho que está tentando se reconstruir. É isso. E quando eu acabei a mentoria, eu perguntei para ela, quem é a fulana hoje? Ela falou, a fulana é uma fulana livre. Gente... Nossa... Isso não tem preço, né? Não tem. Você poder trazer de volta os sonhos. Exatamente. A alegria, né, dessas mulheres. Não tem. Você viu, ela saiu restaurada dali. Porque ela chegou a um caco e ela saiu construída. Ela chegou uma pessoa que não fazia mais nada e saiu dali fazendo rapel e um monte de coisa. Ela já estava vivendo o que ela não sabia o que era viver.
sabe? Então, assim, é possível ressignificar as emoções, sabe? É possível mudar, é possível romper, é possível. Não se prenda, não se tolhe a não viver mais, não corte suas asas, sabe? Viver no casulo pode parecer solitário, mas a solidão às vezes é necessária para quando sair dali você sair batendo as asas. É necessário. Sabe, o casulo é um período ruim, mas é um período de amadurecimento. É muito necessário o amadurecimento. É complicado, mas é. A criança, por exemplo, é porque isso é muito sutil e a gente não entende empregar isso para a criança. A criança é a fase que mais perde bens, digamos assim. Se a gente começar a pregar isso na infância para que eles possam entender, eles já vão crescendo construindo isso. Por quê? A criança é a fase infantil, é que mais perde roupa, porque eles crescem muito rápido. Então ele tá perdendo. É igual aquela criança que gosta sempre de usar uma mesma jardineira e fala assim, eu quero ir com essa jardineira. Aí a criança tem 6 anos. Aí que chega com 7, 8 anos, eu queria usar aquela jardineira. Não, mas não pode, não dá mais em você. Ela perdeu. É verdade, a criança está sempre perdendo. Sempre perdendo. Mas tem crianças que não são acostumadas, doutrinadas, educadas para perda. Não são. E aí se torna uma criança egoísta, se torna uma criança que só quer pensar no que ela tem, que ela não vai emprestar para o outro, entendeu? Isso tudo tá atrelado à perda. A gente pensa que não, mas tá. Entendeu? Mas às vezes é a criação ou é o comportamento dos pais que ainda não estão curados, né? São pessoas... Eu já ouvi uma frase dessa de que pessoas, mulheres doentes, criam filhos também doentes e vai passando de geração em geração se você não cuidar, se você não tiver o autoconhecimento. Então, se eu for uma mulher egoísta, provavelmente eu vou criar o meu filho dessa forma. Verdade. E aí pode ser que o meu filho, dependendo, lógico, da personalidade da criança, que eu acho que também às vezes nasce com uma personalidade um pouco diferente dos pais, por ter um propósito, ou por puxar, né, de alguém da família lá atrás, um tipo de personalidade. Então você acaba criando filho igual a você. Exatamente. Com aquela dor, com aquelas manias. Exatamente. E aí fica mais até difícil de levar para uma diretriz de ressignificação, porque os dois precisam ser tratados. Se não se tratar só um, o outro vai continuar. Então precisa realmente do que os dois sejam tratados nessa ressignificação. Então, e na sua consultoria, né, que é voltada para mulheres, você já pegou alguma situação, algum cliente seu que você precisou ir além e para a família ou por enquanto só mesmo para a mulher, né? Só. Porque tem essa situação, né, de todo o ambiente estar em luto, o ambiente onde ela vive, só que é o que você falou, né? Você precisa mudar em você, não é mudar no próximo. Exatamente. E quando a gente muda na gente, Aline, você pode perceber que, por exemplo, a gente não tem o poder de mudar ninguém. Não temos. Mas se você começa uma ressignificação, o seu comportamento vai mudar. E automaticamente a pessoa que te conhece ali no dia a dia, que viu seu comportamento completamente diferente, por exemplo, eu tenho um comportamento agressivo, digamos um exemplo, e você tá moldando aquilo ali, no outro dia você tá mais dócil, mais, sabe, atenciosa e tudo mais, a pessoa vai começar a perceber e ela fala, opa, tá mudando, o que aconteceu de estranho aqui? E automaticamente o comportamento da pessoa também vai mudando, sabe? Só não muda se for muito durão, mas não que não precise de um tratamento também individual para essa pessoa, porque todos nós temos essências diferentes. Olha o nosso polegar, é o que distingue cada um que está aqui. Cada um tem uma digital diferente. Cada um de nós que está aqui tem uma digital diferente. Então, a gente tem que entender que eu vou ter um jeito, a minha irmã vai ter um jeito, você vai ter um jeito, e assim vai ser. Então, não respeitar a essência do outro também acaba sendo muito invasivo. Mas a gente precisa saber que todos nós estamos sendo capacitados a cada dia. Ninguém veio perfeito, não existe perfeição. Só Jesus, só Ele.
Não existe, sabe? Porque é realmente a gente tratar e trabalhar e entender o que a gente precisa mudar. Nesse processo de ressignificação e tudo mais, a gente começa a descobrir coisas que a gente não gosta em nós mesmos. Gente, nossa, eu tenho isso? Eu era assim? Eu fazia isso? Sabe? E a gente começa a ver que realmente tem coisas que nem a gente conseguia enxergar antes e tinha gente que já estava enxergando e a gente não. É bem complicado, realmente. E como que você faz para ajudar a pessoa nessa descoberta no início da mentoria? Você primeiro faz uma entrevista, Sim. a pessoa preenche um formulário, você tenta entender coisas do passado, como ela vivia no passado, como que ela vive no presente e pensa sobre o futuro, como é que funciona? É exatamente isso. A gente tem, eu tenho um formulário, né, onde a gente vai trabalhar em conjunto, eu e a mentorada, nesse formulário. E aí ela vai me falando desde a infância dela, porque tem muitas coisas que têm raízes Estão lá na infantis. raiz. Exato. E aí a gente vai começar a trabalhar ali, porque tem muita coisa que é relacionada à rejeição. E aí a pessoa realmente acaba tendo outras atitudes erradas na vida que pode trazer um luto por conta da rejeição. Então a gente vai começar a entender para ir trabalhando cada situação ali, vendo a história de cada um, que é bem individual, obviamente, e depois realmente durante a mentoria a gente vai estar trabalhando para que ela possa começar a ressignificar essas emoções e se ver diferente do que ela já se via, porque ela vai vir com um olhar totalmente deturpado do que ela é. Ninguém é o que pensa que é de ser ruim ou estar numa situação tão ruim como vive num luto. O luto, ele traz muita coisa ruim. O luto traz, por exemplo, uma situação de comparação. Por que comigo e com fulano não? Eu não acho que eu merecia. E por que fulano, e que eu acho que merecia, não teve nada disso? E a comparação é muito destrutiva. É muito. Se a gente ficar vivendo olhando para a grama do vizinho, que é aquela frase, aquele clichê que todo mundo fala, realmente, gente, isso é muito destrutivo. Pessoas que só vivem no WhatsApp, no Instagram, olhando o que os outros estão fazendo. Do outro, não está fazendo nada pela própria vida. E não evolui. Exato. Aí tu viu, fulano viajou. Você viu, fulano se formou. Você viu, fulano... Gente, e você? Faz por você. Ninguém vai fazer por você. Ninguém. É necessário a gente fazer, a gente correr atrás. É lógico que vamos ter pessoas que podem nos ajudar, amigos de verdade que a gente sabe que a gente tem, mas se você não fizer, ninguém vai se levantar e fazer por você. Então, a comparação é extremamente destrutiva e o luto, ele traz uma comparação. Se você ficar... O luto, quer ver um clichê também que tem demais, que as pessoas falaram assim, olha... Nossa, mas fulano morreu, fulano era tão bom. E por que fulano que matou, não sei o que, fez isso, fez aquilo outro, não morreu? Eu não consigo entender isso. Isso é uma comparação. Não compete a gente dar sentença para ninguém de vida ou de morte. Só Deus tem essa sentença. É verdade. A gente tem o ser humano, né? Tem esse hábito mesmo de ficar comparando e se colocando num lugar de vítima sempre. Isso daí é o maior, é a coisa assim mais ruim, né? Para que a gente consiga sair desse luto e transformar, ressignificar a nossa vida. Exatamente. E o ressignificar, Aline, às vezes a gente fala assim, porque ressignifiquei, tô pronta. A cada dia a gente tem que ressignificar. A cada dia a gente tem que viver coisas novas, é uma superação mesmo, sabe? E um desafio também. Porque quando você sai de uma terapia, que você recebe uma alta, que você sai de uma mentoria, que você fala, cara, você completou toda a escala da mentoria, tá ótima. Até nisso aí, naquele momento você tá ótima, mas vão existir novas fases na nossa vida. Vão existir novos ciclos. Eu costumo dizer novos problemas. Novos problemas, sabe? Vai ser aí que a gente vai ser posto à prova, né? Exatamente. Quando sair da mentoria, achar que tá tudo bem. Exato. Os problemas vão vir e vai ser aí que eu vou ter que mostrar se eu estou curada, se... Exato. E a mentoria, assim, olha, a pessoa não fica ali e no dia vai virar a chave e já vai sair curada. É um processo. Tudo é um processo. Tudo. Não tem jeito. Tudo na vida é um processo. A gente cresce,
vira adolescente, vira adulto, trabalha, estuda, enfim, até chegar a uma aposentadoria. Olha quanto processo a gente passa na vida toda. Se a gente achar que a gente vai fazer uma mentoria, uma terapia ou algo desse gênero e já sair perfeito, nem adianta. Isso é um investimento, né, Gli? Porque a gente ter condições hoje de pagar uma mentoria e melhorar todas as áreas da nossa vida, porque quando a gente está curada de alguma dor ou começa a ressignificar, ter o autoconhecimento, a gente começa a melhorar em tudo, melhora no casamento, melhora no nosso dia a dia, melhora a nossa saúde, porque a gente passa a se cuidar mais. Não vou ficar depressiva comendo muito compulsivamente, eu não vou ficar depressiva chorando, me lamentando, eu vou fazer novos amigos, eu vou encarar novos desafios, eu vou arriscar, eu vou viajar, eu vou para um novo emprego, eu vou arriscar tudo que eu tenho, porque a vida só a Deus pertence. Exato. Então, quando a gente realmente se cura, né? Então, é muito importante, é muito legal esse trabalho que você está fazendo. Conta um pouquinho como é que você usa a técnica no início desse trabalho, depois que passa esse processo da entrevista. Sim. E você conhece um pouquinho a... Sim. Então, a minha mentoria, além de atividades terapêuticas que eu faço, para ela realmente se conhecer e tudo mais, é muito à luz da Bíblia. Eu trabalho muito com a Bíblia, porque a Bíblia, para mim, é a minha bússola, é o meu livro da vida, é o que realmente me dá a direção. Ali tem tudo, gente, tem tudo, todos os casos a gente consegue aprender. Então, assim, eu sempre trago para a pessoa uma palavra, para que a pessoa realmente possa ficar meditando ali e ela entender o que está acontecendo, fazendo uma analogia com a vida dela, para que ela possa realmente identificar o que ela pode melhorar e como ela pode agir mediante a situação dela. Existe uma situação na Bíblia que eu gosto muito de falar, não vou entrar no mérito todo porque é uma história muito grande, mas é a história de Davi. Que Davi, ele perdeu um filho com 7 dias de vida, o neném nasceu e Deus já tinha avisado que esse bebê ia morrer. Só que durante esses 7 dias que o bebê esteve em vida, ele fez de tudo que você possa imaginar. Ele jejuou, ele orou, ele fez votos com o Senhor, enfim, assim, rasgou as vestes, rasgar as vestes era ato de humilhação para eles. Então ele fez tudo que ele podia, não comia, não bebia, e os servos dele, quando chegava a ele, falava: Davi, e aí, come um pouco, vamos conversar, vamos fazer isso. Ele, não vou fazer nada, até que eu tenha resposta. E quando foi no 7º dia que o bebê nasceu, os servos chegaram no castelo, perto de Davi, e falaram, entre eles, como que a gente vai falar que o bebê morreu? Davi, muito esperto, muito sábio, entendeu que eles estavam falando entre si que o bebê morreu. E aí ele falou assim, o que foi, o bebê morreu? Aí os servos falaram, mas a gente não quer te falar. Na mesma hora, Davi levantou, se arrumou, tomou banho e foi comer. Aí os servos cochicharam entre si e falaram, nossa, como que Davi faz isso? Agora que o bebê morreu, ele vai comer, beber, orar, fazer um monte de coisa? Quando o bebê estava vivo, ele não fez isso. Ele falou assim, porque quando ele estava vivo, eu podia fazer alguma coisa, eu fiz o que eu pude. Agora eu não tenho mais o que fazer, então só vou louvar o meu Senhor. Isso ensina muito a gente, porque a gente, às vezes, numa situação que a gente viu que perdeu, a gente quer tentar reverter quando depois que já não tem mais o que fazer. Então, é isso, é tentar fazer quando a gente tem na mão, tentar reverter quando a gente tem na mão. Quando a gente não tem mais, não tem mais o que fazer. Quantas vezes eu escuto as pessoas falando assim pra mim, nossa, perdi meu pai, nunca disse um eu te amo pra ele. Faz agora, vive agora, faz o hoje. Depois disso não tem mais o que fazer. Sabe? Então, essa situação da Bíblia de explicado de Davi, assim, eu falo, é isso, é viver o hoje, é falar o agora, é se expor agora, porque depois não tem mais o que fazer, infelizmente. E pensando sobre essa questão do luto, até trazendo assim para o nosso dia a dia, é engraçado pensar que muitas pessoas têm muito dinheiro, às vezes muito poder, e vivem um luto. E como que você faz essa
essa analogia, esse entendimento de riqueza, de luxo versus o luto. Porque para algumas pessoas não tem cabimento um artista ser mundialmente conhecido e viver com depressão, viver reclamando da vida, viver às vezes procrastinando. E outras pessoas tão pobres que às vezes só têm o arroz e feijão para comer, mas vivem em estado de graça, de gratidão o tempo todo e não vivem um luto. Uhum. Essas pessoas, sem julgamento, tá? Mas essas pessoas, geralmente elas estão vazias por dentro, sabe? Elas não conhecem algo a mais, elas só vivem realmente em função do dinheiro, que não tenho nada contra ter dinheiro, acho que todo mundo pode ter uma vida plena, nascemos para isso realmente, para ter vida abundante, mas é uma pessoa que só vive atrás, de repente, de sucesso, de fama, de estar em evidência, e aí quando acontece uma situação dessa, de ter um luto, algo desse gênero, não sabe lidar com as emoções, porque não conseguiu canalizar dentro dele um amor verdadeiro a alguém ou a algo. E Jesus, ele completa tudo, gente, sabe? Não tem como falar, não tem como deixar de falar. Jesus, ele vem e ele completa. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que às vezes têm tudo, que nem você falou, e é infeliz, porque não conhece um amor verdadeiro. Não conhece. Ela realmente colocou o amor dela atrelado a coisas materiais. Coisas materiais. Sabe? Valor a lugares errados. Não é isso. Não está condicionado a bem. O amor não está condicionado a bem. O amor está condicionado a você realmente estar numa vibe boa, sabe? Com pessoas que você ama verdadeiramente ao seu redor. E às vezes as pessoas se perdem nisso. É verdade. E Glícia, de que forma as pessoas que estão nos assistindo conseguem falar com você para poder entrar no seu programa, na mentoria? Sim, lá no meu Instagram, @GlíciaMartins, @GlíciaSouzaOficial. E dentro do meu Instagram tem um link ali onde tem meu telefone, tem um forms para poder conhecer vocês melhores, tá? E a gente pode conversar por ali. E você tem algum filme para poder indicar? Algum livro? Alguma coisa que possa servir de autoajuda? O filme Deus Não Está Morto. A gente muito bom. É muito bom esse filme. Muito bom. A gente pensa que está tudo anestesiado, mas não está. O mundo espiritual é muito vivo. Muito mais vivo do que a gente imagina. Então, Deus Não Está Morto é um filme bem importante. Deus está olhando para cada detalhe da nossa vida, para cada situação, em coisas que a gente nem imagina, que a gente só pensa, as coisas podem acontecer porque Ele está agindo por nós. E você quer deixar um recadinho para quem está nos assistindo? A sua mensagem? Quero. À vontade. Se você está vivendo um luto, não permita que a depressão, que a ansiedade consuma você. Procure ajuda, é muito importante, um terapeuta, uma mentoria, algo que realmente possa elevar seu pensamento. Não deixe entrar numa fase de barganha, numa fase de injustiça ou numa fase de negação. Todos nós estamos vulneráveis a perdas, mas podemos ressignificar essa situação. Perfeita. Nosso programa está terminando, está chegando ao fim. Que pena. Foi uma honra receber você aqui, foi maravilhoso. Eu digo mesmo, foi muito bom estar aqui. Você contribuiu bastante. Pessoal, nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no canal no YouTube, nos sigam no Instagram também. Toda semana nós teremos novos convidados, temas relacionados a mulheres, para ajudar as mulheres no autoconhecimento, assuntos relacionados à saúde, bem-estar, beleza, moda. E é isso. Obrigada, Aline.